Olá, tudo bem? Gostaria de deixar mais uma reflexão aqui para nós no canal Redirecionados. E o tema dessa reflexão é sobre a importância de se relacionar com Jesus Cristo. Falei no vídeo anterior um pouco sobre por que eu preciso de Deus de uma forma macro, porque toda pessoa que ela conhece a Bíblia, que ela é uma pessoa cristã, ela sabe que Deus é o Criador de todas as coisas. É aquele que planejou, é aquele que tem tudo no controle sobre as suas mãos. Por mais que o homem tenha um livre-arbítrio e tenha feito tantas coisas ruins, no entanto, aquilo que é propósito de Deus, projeto de Deus, isso não muda, isso acontece. Isso o homem não influencia, isso o inferno não influencia, isso nada influencia. Aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer e ponto final. Toda a história nós olhamos e vemos isso. É só você estudar a Bíblia com atenção, juntamente com a história de tudo aquilo que vem acontecendo, e vai ficando evidente a sua verdade, aquilo que está revelado na Bíblia. Talvez muitas pessoas hoje já acreditam que a Bíblia é um livro ultrapassado, que a Bíblia é um livro que não faz sentido, que Deus não faz sentido, porque você está com preguiça de estudar e conhecer a Bíblia. Porque se você de fato parar um pouco para estudar, para conhecer, para entender, tirar todo esse preconceito que você tem, isso aqui eu estou dizendo de forma racional, você vai entender e ver o quão importante é conhecer sobre as coisas de Deus, aquilo que a Bíblia revela, e ainda digo mais, que você vai se arrepender de não ter buscado e estudado isso muito antes, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. Então a importância de ter Jesus, quando nós olhamos para a Bíblia, quando Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, Deus quis se relacionar com ele. Eu confesso que é difícil ter a resposta porque que Deus quis fazer isso. Quando a gente olha para Deus, um ser supremo, todo-poderoso, a gente não consegue entender a mente de Deus. A gente só vai conhecer sobre Deus aquilo que Ele quis revelar, aquilo que está na Bíblia. Mas Deus é muito mais daquilo que podemos imaginar ou estudar. Isso não tira de nós o direito de estudar, até porque Deus nos deu inteligência. Nós temos inteligência. Então, nós não acreditar em Deus, por mais que a gente fala muito em fé, é pela fé, mas não é uma fé cega, não é uma fé sem entendimento, não é uma fé fechando os olhos para tudo e para todos e eu vou acreditar nisso. Não, é uma fé com inteligência, é uma fé com buscar conhecer e se relacionar com esse Deus. Isso sim é uma fé verdadeira. Não é uma fé porque os outros falam, não é uma fé porque aconteceu na vida dos outros. É uma fé porque eu entendo, é uma fé porque eu compreendo. Não na totalidade, mas naquilo que é suficiente para que eu possa continuar caminhando nesse relacionamento com Deus. Então eu preciso de Jesus. O homem pecou, Adão e Eva falhou, se distanciaram de Deus, e a humanidade cada vez mais foi se distanciando de Deus. Deus levanta Noé com a sua família, vem um dilúvio, destrói a humanidade, se relaciona com Noé, com a sua família, e de novo as pessoas se afastam, se distanciam de Deus. E a história vai indo, até que Deus então decide, escolhe Abraão ali com sua esposa e fala que vai fazer dele uma nação exclusiva para Deus operar, para Deus agir. Isso está no Velho Testamento. Então Deus, através de Abraão, depois de Isaac e Jacó, e as suas gerações foram vindo com todos os seus defeitos, com todos os erros que os seres humanos cometem, eles foram cometendo, porque a questão não é a perfeição do homem, mas é a dependência do homem de Deus e buscar se relacionar com Deus. Isso sempre foi assim na Bíblia. Mas as pessoas sempre distanciando de Deus. Israel foi se distanciando de Deus, viveu as promessas de Deus, viveu o milagre de Deus, alcançaram grandes coisas sobre a direção de Deus, mas quis também se distanciar de Deus. Então tudo aquilo que havia conquistado, tudo aquilo que haviam avançado, eles foram perdendo. Tanto que quando Jesus Cristo nasce, Israel está ali sob o domínio de Roma, uma nação que já havia sido forte, uma nação que havia sido temida pelas outras nações,
agora vive um momento tão difícil, simplesmente porque se distanciou de Deus. Mesmo tendo se distanciado de Deus, não quer dizer que Deus perdeu o controle, porque Deus já sabia de todas as coisas. Aí Deus ele envia Jesus, porque o propósito de Deus nunca foi ter somente Israel, somente um povo. No sentido, podemos dizer assim, quando a gente fala na questão de raça, de povos. Deus sempre quis se relacionar com todas as raças, com toda a humanidade. E Jesus Cristo ele veio para isso. Ele se entregou, ele morreu, não pelo povo de Israel, mas por todos aqueles que creem em seu nome, que creem na sua história e que buscam viver uma vida semelhante à que ele viveu. Uma vida de renúncia para aquilo que eu quero, mas para entender a vontade de Deus, os propósitos de Deus e cumprir os propósitos de Deus. Então aqui, para nós, meditarmos um pouco, que eu quero redirecionar a minha vida todos os dias para o propósito de Deus, porque todos os dias eu sou convidado a pecar, a falhar, a me distanciar, a desistir. Mas eu não posso deixar esses sentimentos, esses desejos, serem maiores na minha vida do que o entendimento racional e também pela fé de se relacionar com Deus e viver a vontade de Deus. Eu preciso me esforçar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso estar mais perto de Deus. E Jesus Cristo, ele é a fonte. E Jesus Cristo, ele é o caminho. E Jesus Cristo, ele é a pessoa certa nesse relacionamento para fortalecer o meu relacionamento com Deus. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Então, nessa reflexão desse vídeo precisamos de Jesus. Porque nós, em momento algum, poderíamos nos relacionar com Deus através dos nossos méritos. Porque por mais que nós nos esforçamos para viver uma vida digna, uma vida justa, mesmo assim somos injustos, mesmo assim somos pecadores, mesmo assim somos falhos. E Deus, com toda a sua santidade, jamais poderia se relacionar com as nossas vidas. Mas porque Jesus Cristo, ele foi justo, ele foi perfeito, e ele se ofereceu em sacrifício pelas nossas vidas, não é mérito nosso, mas é mérito dele. E Deus quis assim, e Deus aceita dessa forma, se relacionar comigo e com você por causa de Cristo Jesus. Então, todas as vezes que você se sentir talvez inútil, todas as vezes talvez que você se sentir uma pessoa indigna de se relacionar com Deus, esse sentimento ele é certo, ele é verdadeiro. No entanto, não é por causa de mim ou por causa de você que Deus se relaciona com as nossas vidas, é por causa de Cristo. Então é por isso que nós temos que ter uma gratidão no nosso coração por esse amor de Deus, através de Cristo Jesus, ter nos alcançado e jamais desistir de continuar a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Continue firme. Jesus Cristo precisa ser Senhor das nossas vidas. Eu preciso conhecer mais sobre Jesus. Quem é Jesus? A importância de Jesus nas nossas vidas. É fundamental para uma vida de comunhão com Deus e viver os propósitos de Deus em nossas vidas, através das nossas vidas e onde Deus quiser nos usar. Então continue firme no seu propósito de conhecer a Deus, se relacionar com Deus e com certeza você vai viver as promessas de Deus. Que Deus te abençoe, continue firme, não se afaste do caminho que é Jesus Cristo. Deus te abençoe e até mais.